No vídeo de hoje eu vou te mostrar o processo de construção desse símbolo que está aparecendo agora na sua tela. Com ele a gente consegue observar várias das funções dos grids e várias ferramentas importantes no Illustrator. Então se você já curte esse tema, deixa seu like aqui embaixo e confere a sua inscrição. Meu nome é Eric e eu quero te dar as boas-vindas no meu canal que você aprende design de uma maneira simples e descomplicada. E sem muitas delongas, aqui com a tela do meu Illustrator, a primeira coisa que eu vou fazer na construção desse símbolo é os grids. Eu tenho um vídeo aqui no canal já, onde eu explico algumas formas diferentes de fazer grids no Illustrator. Você pode clicar aqui no link do card. Tem um tamanho de módulo muito específico que eu quero utilizar aqui, então eu vou criar um grid a partir do quadrado, tá? Eu vou chegar aqui com a tecla de atalho M, que é a minha Rectangle Tool, cliquei e vou colocar o tamanho 48 ao invés de 50 aqui. Show de bola. Eu vou tirar o preenchimento desse quadrado com a tecla barra e vem aqui ao Stroke e vou conferir se não está com Inside, mas sim Center. Beleza? Para não dar a impressão de que está desalinhado. Chego aqui, com a tecla Alt Shift eu vou alinhar esse quadrado na lateral direita dele. Pronto, conectou, apareceu Intersect. Isso só acontece porque eu estou com a minha Smart Guides ativa, né? Você pode vir aqui em View, Smart Guides, tecla de atalho Ctrl U. Vou apertar a tecla Ctrl D para replicar essa ação de movimentar 48 pixels para o lado. Ctrl D, tem um 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero fazer um grid modular 10 por 10. Modular quer dizer que o grid ele possui módulos, ou seja, quadrados. Aqui eu já fiz as colunas dele e basta fazer agora as linhas, para ficar com cara de grid mesmo, né? Intersect, pronto, show de bola. Ctrl D até ter as minhas 10 linhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl G para poder agrupar e vou centralizar a tela. Isso aqui é só uma questão de organização mesmo, tá? Ctrl Shift G para desfazer o grupo e vou deixar esses grids com 0,2 de stroke, tá? Pra gente conseguir diferenciar o que é grid do que é guide. Posso nomear minha layer para grids. Uma coisa que eu recomendo para você é que você sempre tenha essa janela layer disponível, porque a principal diferença, a principal vantagem de você utilizar o Illustrator é por conta dessa layer aqui, que você consegue organizar e manipular os elementos de maneira bem simples. Feito isso, a gente vai bloquear essa layer, vou criar uma outra clicando aqui embaixo, vou chamar ela de guides, certo? Na minha metodologia de criação eu sempre separo o que é grids do que é guides. Normalmente, grids vão ser sempre um grid modular e guides vai ser uma coisa com uma fidelidade mais próxima com o símbolo final. Aqui eu posso mudar a espessura do stroke já para 2 pontos e vou criar um círculo com tamanho total. Eu posso clicar aqui e fazer o seguinte, ó, é 48 o tamanho do módulo e eu tenho 10 vezes 10, porque o Illustrator permite que a gente faça operações matemáticas básicas como soma, subtração, multiplicação e divisão, e vai dar 480. 480 para as duas dimensões aqui, tanto largura como altura, ok, e vou centralizar a tela. Já que meu grid está centralizado a tela, o círculo também vai ficar. Agora eu vou fazer um outro círculo concêntrico com a diferença de um módulo. Concêntrico é que tem um centro no mesmo lugar. Então a gente vai chegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl F, eu poderia utilizar também um Ctrl Shift V e vou diminuir a partir dos controladores laterais ou verticais a diferença de um módulo, só que para isso eu vou apertar Shift para manter a proporção e Alt para que o centro se mantenha no mesmo lugar. Isso aqui é fazer um círculo concêntrico, certo? E quando eu falo diferença de um módulo, quer dizer que existe um módulo de diferença ao redor daquela elipse. Aproveitando esse negócio de fazer as elipses, eu vou fazer uma outra com tamanho de 4 módulos, posso copiar a partir dessa, Ctrl C, Ctrl F e 4 módulos, né? A gente pode contar aqui 2, 4, resolveu o problema. E vou fazer outra com a diferença de um módulo também. Ctrl C, Ctrl F, diferença de um módulo. Essa aqui é a principal importância dos grids utilizados na criação de símbolos, porque a gente consegue manter a consistência sem precisar confiar muito no nosso olhômetro, porque muitas vezes você vai parar para criar um símbolo e não sabe, poxa, parece que tem o tamanho igual ao outro. Aqui a gente não tem esse achismo de parece que tem, a gente tem a certeza que tem, porque nossos grids, nossas guias estão apontando pra gente que o tamanho desse donut aqui, que é esse conjunto de um círculo maior, um círculo menor concêntrico, é igual a esse aqui. E o que acontece como consequência é que o símbolo ele parece ser mais harmônico no seu resultado final, porque não fica, poxa, parece que isso aqui dá um pouquinho. Não tem esse negócio, porque a gente tem toda a certeza, utilizando essas ferramentas, esses recursos, de que uma coisa é igual a outra. Não precisa ficar no achismo, tá? Porque tem muita gente que chega assim, Eric, você poderia fazer com a Pen Tool, que seria muito mais fácil. A Pen Tool você tem que contar com duas coisas. A primeira delas é a precisão do seu mouse e a segunda delas é a precisão da sua mão. A gente tá aqui, ó, Pen Tool, vou fazer um círculo com a Pen Tool. Pra que fazer um círculo com a Pen Tool, cacete, se você tem a ferramenta elipse, que facilita muito mais? Então a gente vai parar de pensar nesse negócio de parece ser mais simples para
o que pode ser mais eficiente. Eficiência não tem a ver com você fazer uma coisa mais rápido, mas sim fazer uma coisa de forma que você tenha total controle sobre o que você faz e que você não precise refazer porque alguma coisa deu errado. Ainda mais uma coisa tão simples como a espessura de um módulo num donut de um símbolo simples. O que eu tô falando para você, em resumo, é que existem ferramentas que são muito melhores que outras para cada caso específico e você utilizar as melhores ferramentas com um propósito bem inteligente na sua cabeça de eficiência ou de precisão, você consegue utilizar a ferramenta no máximo potencial que ela pode oferecer para você. Feito isso, a gente vai precisar fazer duas perninhas para esse donut interno aqui, esse menor donut, e tem diferentes formas de a gente fazer ela, tá? Eu vou te mostrar aqui as duas formas porque eu quero que você consiga olhar e escolher qual você acha mais simples. Vamos lá. Essa perninha que vai estar posicionada aqui, ela não tem um ângulo qualquer, tá? Ela vai ter um ângulo de 55 graus. Aí, Heracles, como é que eu sei que uma linha vai ter 55 graus? Você pode, na hora de clicar para fazer a linha com a Line Segment Tool e não com a Pen Tool, você vai clicar e definir o ângulo aqui, ó, onde está 54,88, você vai chegar aqui, ó, 55 e definir o comprimento dela, sei lá, para 300, por exemplo, né? Então você vai ter uma linha com toda certeza com 55 graus e o tamanho certinho dela. Ah, mas qual a diferença de criar pela Pen Tool? Vamos lá. Eu tenho essa linha aqui e vou criar pela Pen Tool uma linha que é similar a ela, que eu não tenho certeza se tem 55 graus. Nessa linha que eu fiz aqui da esquerda, a gente consegue utilizar Transform e observar que tem, ó, 55 graus. Porque se eu observar pelo meu Object Type, que fica aqui do lado superior esquerdo, eu vejo que ela é um tipo linha. Se eu clico aqui no outro, eu observo que não tem propriedades no Shape Properties na minha Transform. E aqui eu observo que é um caminho, um path. Eu tenho certeza que tem 55 graus? Não tenho. Então o nível de precisão está muito baixo. E com o nível de precisão muito baixo, você tem também uma queda no nível de eficiência. Porque como é que você replica uma linha de um grau que você não conhece? Sacou? Então, observação. Você tem como converter essa linha aqui no shape e depois trabalhar ele. Só que o caso não está sendo trabalhar uma coisa que começou errado. A gente está fazendo certo já desde o começo. A gente tem nossa linha de 55 graus e eu quero fazer com que ela tangencie as minhas duas elipses aqui. O que eu posso fazer? Como eu falei, tem dois métodos, né? Eu vou rotacionar isso aqui 90 graus com a tecla R para minha rotate e utilizo a tecla Shift para manter múltiplo de 45, bateu 90. Aperto Alt para duplicar e vou fazer o seguinte, com que essa linha aqui, que eu vou chamar de linha de construção e dar uma cor diferente para ela, vamos supor, né, uma cor verde, para ser mais diferente ainda. Cliquei nela, cliquei em qualquer um dessas elipses aqui, porque são todas concêntricas, reforço o clique nelas para manter como que Object, centro, centro, ou seja, centro vertical e centro horizontal, e exatamente no ponto onde essa linha toca essa elipse e essa elipse é o chamado ponto de tangência, que é o lugar, o único ponto possível que essa linha com um ângulo de 55 graus toca esse círculo aqui. Show de bola. Então o que eu vou fazer? Ao invés de chegar aqui e tentar conectar, porque eu não tenho nenhum indício de que conectou, só um indício visual, e de novo a gente está tentando evitar utilizar esses achismos, holismos, com uma ferramenta que serve muito melhor pra gente, certo? Chegar aqui, jogo pro lado, Ellipse Tool, onde aparece Intersect, eu vou Alt, clico, show de bola, vou criar uma elipse tamanho 30 por 30, isso aqui vai ser só para eu alinhar depois, tá? Seleciono os dois, reforço o clique aqui, no que eu chamei de ponto, alinho ao centro horizontal e centro vertical, pronto, consegui alcançar minha tangência aqui. Só que tem outra forma que eu acho que pode ser um pouco mais simples, tá? Que vai ser o seguinte, eu não vou criar essa linha agora, vou selecionar essas duas elipses aqui e vou rotacionar elas aqui 55 graus, posso chegar aqui 55, show de bola, e o que acontece com isso, os pontos âncoras daquela elipse que estava acima, esquerda, direita e baixo, agora estamos aqui, ó. Percebe como aparece Anchor agora? Esse aqui é o ponto de tangência que a gente rotacionou a linha para poder encontrar. Só que aqui está mais fácil de achar, porque... Deixa eu mostrar de maneira bem visual, tá? Eu vou pegar e vou colocar um ponto aqui, um ponto que é uma elipse na real, onde está os pontos âncora. Se eu apertar a tecla A, selecionei, apertei a tecla A, perceba que tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. São os pontos âncoras necessários para fazer a forma elipse. Vou chegar, deixar ela mais claro possível, mais evidente, que é colocando uma elipse tamanho, vamos colocar 25 para ficar legal, Shift X para inverter o Carry Stroke em fio, e vou rotacionar aqui, ó, só para não precisar desenhar em todos, 90, 90, 90, show de bola. E esses aqui são os pontos âncora. Se eu quero fazer com que uma elipse ela seja tangenciada por uma linha 0 grau, eu só preciso fazer isso aqui, ó, encontrei o ponto e jogo para cá. Encontrei o ponto e jogo para cá. Só que o problema é quando você tem uma tangência de algo angulado, algo com um ângulo diferente de 0 ou 90 graus. 90 graus seria esse aqui, totalmente vertical, e o 0 grau totalmente horizontal. Então o que a gente faz? A gente inteligentemente
reposiciona esses pontos âncoras para conseguir encontrar o ponto de tangência. Mas com a explicação dessa, nesse nível, você não deixou o like ainda? Pelo amor de Deus. Deixa o like aqui e se inscreve no canal. Rotacionei, vou chegar aqui com a minha Line Segment Tool, tecla de atalho barra invertida. No Anchor, cliquei. Pronto. Vou definir aqui, ó, 55 graus e 300. Posso apertar OK e vou aumentar o tamanho dela, tá? Para ter uma sobra do outro lado também. Eu utilizo o Shift e o Scroll do mouse para poder aumentar. Aqui a gente consegue aumentar até, sei lá, 600. E faço o processo aqui na outra, ó. Anchor, clico. Tá OK aqui. E usei também 600. Pode ser 600 nessa aqui também, para ficar bonitinho nossas guides. Falta fazer o arredondamento e a parte de baixo. A gente vai tentar otimizar esse processo fazendo assim, ó. Vou criar uma linha exatamente no topo do nosso grid e vou subir ele 1/4 do tamanho do nosso módulo. Lembra que o módulo era 48 pixels? V, Enter, V a nossa Move Tool, Enter, para a gente abrir essas opções aqui nessa caixa. Vou fazer o seguinte, eu quero movimentar para cima, ou seja, vai ser um valor negativo de 48. Só que não é 48 pixels literalmente, eu quero movimentar 1/4 de 48. Eu vou dividir por 4 e é menos 12. Posso apertar OK. E esse aqui é exatamente o centro que eu quero da elipse que vai fazer o arredondamento. Show de bola? E eu prefiro fazer assim, dessa forma, porque eu consigo ver exatamente qual o nível de arredondamento que eu quero e também onde vai terminar aquele arredondamento, tá? Esse aqui é uma linha de construção também, posso dar uma cor verde para ela e preciso de mais um ponto para saber onde um círculo tamanho 48 pixels vai se posicionar aqui. De novo, eu não vou utilizar o olhômetro, porque tem ferramentas que vão facilitar muito mais o meu trabalho, tá? Vou chegar aqui nessa, V, Enter. E ao invés de brincar com o horizontal e vertical, vou brincar com o distance e o angle. Eu sei que o ângulo da minha linha é de 55 graus, só que eu não quero que ele se movimente no sentido do ângulo dele, mas 90 graus, ou seja, perpendicular. Então o que eu vou fazer? Subtrair 90 graus dele, para ele ter o sentido de movimentação perpendicular. E no distance aqui, eu vou colocar o valor que eu quero, né? Que é os 55... Era 48, né? Tá, 48 dividido por 2. Porque 48 é o tamanho do módulo e a metade dele vai ser o meio do nosso círculo, ou seja, o tamanho do raio. Posso apertar Copy. Vamos mudar aqui para o verde. E essas duas são as linhas de construção. Posso selecionar esse aqui só para pegar as propriedades de tamanho preto, 2 pontos. Vou chegar aqui onde está Intersect, nessas duas linhas de construção. Alt, clico. O tamanho do módulo é 48. Fechou. Perfeito. Ah, Heracles, como é que fica para fazer o outro lado? Simplesmente seleciono os dois. Ou seleciono os 3 na real, O, que é a minha Reflect Tool, coloco aqui como ponto de referência e vou jogar para baixo. Espelhei para baixo, para não ter que fazer o trabalho todo de novo na parte de baixo. Nossas guides são prontas, posso copiar aqui para cima, sempre salvando um backup, tá? Esse aqui, guides, eu vou ocultar a visualização, vou chamar esse aqui de Final e vou fazer o recorte já. Para essa parte externa, eu vou utilizar Pathfinder. Caso não apareça para você, você pode vir aqui o Window, Pathfinder, tecla de atalho Ctrl Shift F9. No caso da Transform que eu mostrei antes, a tecla de atalho é essa aqui, ó, Shift F8. São ferramentas que eu mais utilizo e deixo aberto aqui no meu Floating Palette, que é essa paleta flutuante aqui. Pronto, e vou chegar aqui, ó, Minus Front. Eu já tenho o nosso formato de Donut. Vou selecionar todos os outros, de selecionar ele e fazer agora a junção através da Shape Builder com a tecla de atalho Shift M. Se você quer aprender mais como é que utiliza a Shape Builder, eu vou deixar um link aqui no card que eu explico tudo o que você pode fazer para utilizar a Shape Builder de uma forma mais eficiente e otimizada no Illustrator. Feita a nossa soma aqui, eu vou selecionar tudo aquilo que eu preciso, apertar Ctrl X, Ctrl A para selecionar todo o resto, Delete, porque era o que eu não precisava, Ctrl Shift V para colar no local, Shift X e esse é o nosso símbolo concluído. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, confere a sua inscrição, porque tem vídeo toda semana sobre dica de software design, seja Illustrator ou Figma. Meu nome é Heracles e até a próxima.